De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 37 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de segunda-feira. E nesse domingo, mais de 100 mil amazonenses fizeram a prova do Enem. Diferente dos anos anteriores, na maioria das escolas, a movimentação foi bem tranquila. O medo de encontrar o portão fechado fez muita gente se apressar. A correria era para participar do Exame Nacional do Ensino Médio. A primeira etapa foi realizada nesse domingo com as provas de linguagens, redação, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Nesta escola, que fica na Avenida Constantino Nery, os portões foram abertos às 10 horas da manhã e fechados às 11 horas em ponto. A movimentação foi tranquila, sem aquela correria como de costume. Apesar disso, os estudantes precisam ficar atentos com o horário do segundo dia do Enem no próximo domingo. Aqui no estado, 13 municípios que estão no fuso horário do Acre vão abrir os portões um pouco mais cedo. Em Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga, os portões vão abrir às 9 horas da manhã e fechar às 10. Já a prova começa às 10h30 e termina às 3h30 da tarde. Aqui na capital, os portões permanecem com abertura às 10 horas e fechamento às 11. Infelizmente, quem se atrasou e perdeu o primeiro domingo de provas não vai poder realizar a última etapa do exame. Foram várias as pessoas que perderam. A gente vai ao vivo conversar com o Emanuel Cardoso lá na Rádio FM O Dia para falar sobre o Enem, que foi realizado nesse domingo. Olá, Emanuel, muito bom dia. E Adriane, bom dia a todos que estão acompanhando a gente pelo Manhã no Ar também agora. Olha, a gente já acabou de mostrar aqui uma reportagem sobre o Enem, né? E quem não realizou a prova nesse domingo, na primeira etapa, já não pode fazer no próximo. E tem um número que é muito preocupante, a quantidade de abstenções, as pessoas que não compareceram ao Exame Nacional de Ensino Médio nesse domingo. O Amazonas está no topo dessa lista? Exatamente, Adriane. Mais uma vez a gente está lá em cima. As pessoas que não compareceram, né, o total de pessoas que não compareceram esse ano foi até um pouco menor do que no ano passado. Mas, Adriane, é algo em torno de 32,6%. Este é mais ou menos a porcentagem de pessoas que se inscreveram no exame, mas que não compareceram às salas para a realização das provas. Foram 123.800 inscrições aqui no estado e desse total, cerca de 40 mil é o número dos faltosos. 40 mil, mais de 40 mil pessoas não foram até os locais de votação. Esse número de abstenção é menor do que o número do ano passado, que foi do primeiro dia, foi de 39,1% aqui no estado do Amazonas. Mas, Adriane, para você ter uma noção, a média nacional foi em torno de 24,9% o número de faltosos, né, de porcentagem dos faltosos, aí cerca de 1.400.000 pessoas das 5,5 milhões que se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, a média é 24% no estado, a gente está em 32%, Adriane, no primeiro dia, né, no primeiro domingo, e ainda tem o próximo domingo, ou seja, esse número pode ser ainda maior na contabilização geral. Com certeza, né? Sempre aumenta do segundo para o primeiro. Primeiro que já eliminou de primeira essas mais de 40 mil pessoas e outras podem ser eliminadas só por não comparecer ao local da prova. É um número muito preocupante, porque a gente está falando de 40 mil pessoas que tinham a oportunidade de se resolver ali, pelo menos na vida acadêmica, através desse Exame Nacional do Ensino Médio, que é a maior forma de ingresso no sistema universitário, no sistema de ensino superior do Brasil. Várias universidades públicas reconhecem a nota do Enem, tem universidade até fora do país, como em Portugal, que faz avaliação através do Enem. O ProUni concede bolsas através do Enem também, bolsas parciais integrais em universidades particulares. Tem ainda o ensino tecnológico, tem várias oportunidades através do Exame Nacional de Ensino Médio de repente começar um ensino superior e até já iniciar uma carreira voltada para essa área específica, né? Muita gente faz o Enem só como teste, ainda não está ali na fase de iniciar a prova, está só ali se autotestando, mas em muitos casos são pessoas que se prepararam
durante 3 anos, pelo menos, do ensino médio e que ficaram de fora. E uma das coisas que precisam ser que fica muito claro, ficar muito atento todo mundo, é em relação ao nosso fuso horário, em relação a Brasília. Exatamente. A gente tem, ainda teve a questão do horário de verão, que mudou justamente na data da prova, né? Já causa uma confusão maior ainda. Os portões fecham às 11, então, tipo, a pessoa tem que sair de casa cedo. 11, isso falando da maior parte do Amazonas. Se for lá no sudoeste, 13 municípios que têm o mesmo horário do Acre, as portas fecham, as provas iniciam às 10 horas, né? 10 horas já fechou o portão ali. Então, se não ficar muito atento a isso, você pode perder a chance de iniciar o ensino superior já no ano que vem, por conta de uma questão de horário, uma questão de atraso. Isso gera alguma confusão, Adriane, porque em nível nacional, geralmente o que se é noticiado é o horário de Brasília, né? Então, as pessoas costumam ouvir nas mídias, às vezes até mesmo na internet. Você falando sobre o Enem, eu lembrei da facilidade, não que eu tenha feito, porque no meu tempo não tinha Enem, eu não sei se no seu já tinha, mas os meus filhos sim. já tinha, né? Os meus filhos já pegaram essa facilidade. E o legal disso é que no sistema, às vezes o aluno com a nota que pegou no Enem pode escolher aonde fazer o curso. Se não tem na cidade dele, ele pode escolher numa outra cidade, numa outra universidade. Existe uma facilidade nesse sentido. Tem um detalhe também, Adriane, sobre essas abstenções, que de acordo com os números, esse ano ela já foi menor. É a menor, pelo menos no primeiro dia da realização do exame nos últimos anos. Isso pode ser atribuído também, de acordo com o ministro da Educação, às regras que mudaram, né? As pessoas, por exemplo, que tiveram direito à gratuidade e não participaram da prova, não fizeram o exame, vão precisar justificar por que não participaram, porque senão vão perder esse direito da gratuidade, esse acesso à gratuidade na realização do Enem no próximo ano. Então, houve algumas mudanças assim, esse pode ser um dos motivos. Também o outro motivo apontado pelo Ministério é a realização da prova em fins de semanas diferentes, porque antes era no sábado e no domingo, agora foi nesse domingo e a próxima prova será no domingo que vem. Apenas 2 cidades no país não tiveram a realização das provas por problemas de energia, uma cidade em Tocantins e outra em São Paulo. Essas provas devem ser realizadas no dia 11 e 12, sábado e domingo, respectivamente, mas apenas nesses 2 locais, Adriane. A prova era realizada no sábado, tinha um problema com os sabatistas, né, que são as pessoas que guardam o sábado, né, judeus, testemunhas de Jeová, e aí eles precisavam passar o dia inteiro, entrava lá no horário que começa para todo mundo a prova, e só depois que podiam fazer a prova, iniciava. Então essas pessoas, elas tinham um desgaste muito maior, né, para conseguir realizar o exame. Então domingo que vem tem de novo, e eu fiz o Enem, Manuel, inclusive foi depois do Enem que eu vim parar aqui em Manaus, quando eu tinha 17 anos, foi depois da minha nota, vim fazer o ensino superior aqui na capital do Amazonas. E é uma forma de abrir espaço, de abrir chance para muita gente estudar, né? Antes você tinha aquele vestibular da universidade pública e pronto. Agora você tem várias oportunidades de estudar em vários lugares do país e até fora através do desempenho desse exame, por isso que ele é tão importante. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de política. Passou a eleição, agora é o período de transição de governos e está sem previsão de acontecer essa transição, né? Exatamente. No âmbito federal, a coisa está encaminhada, né? O presidente eleito deve encontrar o presidente Michel Temer nessa quarta-feira em Brasília, então as coisas por lá estão encaminhadas. Aqui no Amazonas, a gente acompanhou na semana passada a comissão, né, de transição formada pelo governador eleito Wilson Lima. Os nomes foram anunciados e entre eles está aí o vice-governador eleito Carlos Almeida, o deputado Luiz Castro, que esteve ao lado do Wilson na campanha, Humberto Laudares, enfim, os nomes da comissão de transição por parte do governador eleito foram divulgados em coletiva de imprensa, de forma oficial inclusive, mas por parte do governo do estado, do governador Amazonino Mendes, ainda não houve nenhuma comunicação nesse sentido sobre quem estará à frente dessa transição. Lembrando que essa comunicação precisa ser feita no Diário Oficial do Estado, de forma oficial. De acordo com normatização do Tribunal de Contas do Estado, nessa comissão de transição por parte do governo do estado, é necessário
necessário que estejam nela o secretário de Controle Interno, o secretário de Fazenda e o secretário de Administração ou um funcionário público, algum funcionário público que tenha um cargo correspondente. Acontece que essa comunicação não foi feita. O jornal A Crítica está informando, inclusive, que o governador eleito, Wilson Lima, já tentou contato com o governador Amazonino Mendes por meio da assessoria de comunicação, mas não conseguiu. A única comunicação foi a que todos vimos, né, por meio do vídeo gravado pelo governador Amazonino Mendes logo depois do resultado da eleição. E o que diz a normatização do TCE é que a comunicação em relação às pessoas que devem compor a comissão de transição, fazer essa transição por meio do governo do Estado, os funcionários do governo do Estado, essa comunicação tem que ser feita até 5 dias depois que a Justiça, depois que o TRE faz a divulgação oficial do resultado da eleição. Eu imagino, Adriane, que esse prazo já passou. Já está atrasado e isso é um problema, né? Porque essa equipe de transição não é uma cortesia, é uma obrigação legal. O governo atual tem que preparar essa comissão para dar suporte à outra. O que vai chegar em janeiro, o governador eleito vai chegar sem conhecer os detalhes ali do que está em andamento, dos contratos que estão em vigor, todas as coisas que precisam ser repassadas de uma administração para outra, né? Para não chegar a começar a governar às cegas. É uma obrigação, está atrasado. A gente espera que essa semana isso se resolva. O governador Amazonino Mendes mudou o secretário de comunicação essa semana agora, né? Depois da eleição. Ainda está sem um secretário definido, então isso, depois de resolver isso, pode ser que essa conversa finalmente aconteça, porque ela é de extrema necessidade. Não é possível iniciar um governo sem que haja essa transição, que é uma previsão da lei, né? É preciso que haja boa vontade, né, de preparar uma equipe para instruir a próxima. E vale lembrar que a equipe de transição que foi montada pelo governador eleito não são os secretários. É uma equipe para se integrar do que está acontecendo. Secretariado é uma segunda fase, é uma coisa que só deve ser comunicada lá na frente, depois, principalmente, já ter ideia de como o Estado está, das finanças, de todas as outras coisas. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Adriane, eu só queria ressaltar isso que você chamou de boa vontade. É preciso ter boa vontade pelo interesse do Estado, afinal de contas, uma ligação pode iniciar um diálogo e não é necessário... Resolver muita coisa, né? Não é necessário ter um secretário para isso, né, Adriane? Resolve muita coisa. Resolve muita coisa se tiver essa predisposição. Exatamente. Muito obrigada. Bom começo de semana para você, para os ouvintes da 93.1. Para você também, boa semana e até amanhã. Até lá, tchau, tchau. E olha só, com o fim das eleições, chegou a hora de pensar no futuro. Por isso, um grupo de empreendedores desenvolveu um aplicativo para facilitar o acesso da população ao andamento das propostas feitas nesta eleição. Todas as propostas que aparecem no aplicativo Promessômetro foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Nele, 3 cores vão indicar se as propostas feitas pelos candidatos eleitos estão sendo realizadas ou não. A proposta do promessômetro é exatamente essa: monitorar as promessas que são feitas pelos candidatos eleitos e se elas estão sendo cumpridas ao longo do tempo. Então o promessômetro vai funcionar como uma espécie de radar. Quando está verde, significa que a promessa está sendo cumprida efetivamente. Quando está amarelo, significa que ela está em andamento, mas não foi cumprida plenamente. E quando está vermelho, significa que realmente ela não foi cumprida. Os eleitores acreditam que essa ideia deve ajudar a combater a corrupção, já que vai ficar mais fácil acompanhar de perto o trabalho dos políticos. Seria muito bom até para acompanhar no mandato, acompanhar todas as propostas dos candidatos para até lá na frente cobrar, né? Para ver se eles fizeram mesmo. Hoje em dia, com a tecnologia bem avançada, uma app seria mais útil do que as fake news no Facebook e outros meios de notícia, né? Por uma app, você teria mais uma confiança a mais, né? Uma disponibilidade de projetos, início, término, durabilidade, negócio de orçamento, essas coisas todinhas. Então, seria bem mais útil do que outros meios utilizados hoje em dia. Pela ferramenta, também vai ser possível fazer denúncias. E o eleitor, o cidadão, poderá denunciar também que aquela promessa não foi cumprida, não está sendo cumprida. Ou ela foi dita, foi colocada no plano do TSE, mas nem orçada ela foi, por exemplo. O aplicativo deve ser lançado no mês de novembro e também através do site www.promessômetro.com.br.
promessômetro. Gostei dessa palavra, né? Vou ficar na expectativa. O lançamento oficial deve ser agora durante esse mês de novembro. É uma ótima ferramenta para a gente acompanhar as promessas que nos foram feitas, as promessas que fizeram com que a gente elegesse os candidatos que vão ocupar o cargo a partir do ano que vem. É muito importante que a gente tenha uma facilidade, né, de saber o que essas pessoas prometeram e se de fato estão cumprindo. Porque muitas vezes o eleitor deixa para lá e esquece até em quem votou. Então é uma forma muito boa de acompanhar de fato o trabalho de cada um deles. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Um homem foi morto nesse fim de semana depois de ser arrancado de dentro de casa pelos criminosos. Esse caso foi registrado no bairro da Nova Esperança e quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Fred, a polícia já sabe a motivação desse crime? Por enquanto ainda não, Adriane. Mais informações repassadas pela família de Osarias da Silva Andrade, de 34 anos, a vítima para a polícia. Essas informações podem ajudar no andamento das investigações. O Osarias era usuário de drogas. A suspeita é de que ele estivesse devendo traficantes e por isso acabou assassinado. O crime que aconteceu no último sábado, um grupo armado chegou até a casa de Osarias e, segundo informações, ele morreu com um tiro na cabeça. Apesar disso, os criminosos atiraram várias vezes, talvez para chamar mesmo a atenção da população. Segundo informações ainda, 2 pessoas que estavam na casa com Osarias foram poupadas pelos bandidos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o crime. Por enquanto, não há nenhuma informação que possa levar até essas pessoas que participaram e nem ao veículo que foi utilizado pelos bandidos, já que eles chegaram em um carro e depois foram embora sem que a placa fosse identificada por alguma pessoa. Adriane. Agora, Fred, também no bairro Nova Esperança foi encontrada uma granada. Que história é essa? Não é qualquer granada, é uma granada de bocal que o lançamento dela é feito por meio de um fuzil 762. Essa granada, com esse fuzil, inclusive, é de uso exclusivo do Exército Brasileiro e que tem um alcance de 400 metros. Para você ter ideia do poder de fogo dos bandidos aqui na cidade. Foi a Polícia Militar que encontrou em um beco lá no Nova Esperança. Depois que a PM avistou esta granada, chamou o grupamento de manejo de artefatos explosivos, o Grupo Marte, que foi até o local e no período de 2 horas fez a desativação deste artefato explosivo. A polícia ainda não sabe dizer a quem pertence ou pertencia ali aquela granada, né? Só encontrou ali um beco e por isso acionou o Grupo Marte. Realmente um caso que chamou bastante atenção, que aconteceu também no sábado aqui na capital amazonense, viu, Adriane? Que história, né, Fred? Muito obrigada pelas informações. E um homem foi morto a facadas pela própria companheira em Maués, no interior do Amazonas. Ela foi presa e, segundo a polícia, confessou que estava se preparando para matar o filho dele. Os policiais militares do município de Maués foram acionados pela população na madrugada deste domingo. A informação era de que uma mulher teria matado o próprio marido com pelo menos 7 facadas. Os policiais então se deslocaram até o local citado na denúncia para checar a veracidade da informação. Tratava-se de Daiane de Oliveira, de 34 anos. Infelizmente, assim que os policiais chegaram no local, essa suspeita já tinha fugido. A vítima era Adailson Teixeira, de 49 anos. Os policiais militares, então, começaram a fazer buscas pela área até que encontraram Daiane próximo a um cemitério. Eles então começaram a questioná-la sobre a motivação desse homicídio e ela falou que estava sendo espancada pelo marido há bastante tempo. Só que os policiais acharam essa versão estranha porque ela não apresentava nenhum hematoma pelo corpo. Foi aí que ela confessou que, inclusive, estava planejando matar o filho de Adailson porque estava com raiva aí do marido. Ela foi então encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde vão ser tomados os procedimentos cabíveis. E motos furtadas foram recuperadas em Tefé, no interior do Amazonas. Veja agora no resumo dos casos de polícia. As 4 motocicletas foram recuperadas ontem em um matagal dentro de um sítio. A polícia foi ao local após denúncia anônima. As motos estavam cobertas por folhas em um local de difícil acesso. Os proprietários foram identificados e as motos foram devolvidas.
Uma loja de materiais de construção foi furtada no bairro Betânia, na Zona Sul. 3 mulheres aproveitaram que era horário de almoço e sem grande movimento. Uma delas fica no caixa para distrair a atendente que estava do outro lado do balcão e uma outra mulher segue para a prateleira dos fundos com o vendedor. Outra parte do grupo vai à outra prateleira e coloca lâmpadas em uma sacola. Cadeados também são furtados. A polícia conseguiu apreender 900 quilos de maconha tipo skunk. A droga estava dentro de um caminhão quando foi apreendida. Um homem e uma mulher foram presos. O material entorpecente era monitorado há pelo menos 20 dias e foi interceptado antes de ser embarcado em um porto privado no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. A maconha skunk seria distribuída para organizações do tráfico em Belém, capital do Pará, e depois seria enviada para São Paulo e Rio de Janeiro. E um jovem de 17 anos quase se afogou ontem na Ponta Negra. O caso chamou a atenção porque ele ficou pelo menos 12 minutos submerso e sobreviveu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava tomando banho de rio quando caiu em um buraco. Os familiares sentiram a falta dele e acionaram os guarda-vidas. Após ser encontrado, ele foi reanimado. O jovem sofreu parada cardiorrespiratória. Foram 20 minutos de procedimento. Também na Ponta Negra, no sábado, os bombeiros prestaram socorro a um jovem que sofreu uma ferroada de arraia. A gente aproveita para fazer um alerta. Nesse período de baixa das águas dos rios, acidentes desse tipo são comuns, então é preciso ter todo cuidado. Especialmente, respeite as regras para banhistas quando for à Ponta Negra. E agora a gente tem imagens do nosso drone que está sobrevoando a cidade. Vamos acompanhar, nós estamos na Avenida Max Teixeira. Parece que por lá o feriado ainda não acabou. A gente está vindo de um feriadão que foi na sexta-feira, né? Emendou com o fim de semana. E nessa segunda o trânsito está muito tranquilo nessa área da cidade. São 7 horas e o normal é que o trânsito esteja bastante intenso nessa área da cidade, na Zona Norte. E a gente vai se aproximando agora da Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro da cidade, que costuma estar com o trânsito bem intenso. E aí vai voltando ao normal. Ali já tem um fluxo de veículos maior. As pessoas que vêm para a Zona Norte e para a Zona Oeste, para o Tarumã, não enfrentam dificuldades. Para quem vai no sentido centro da cidade, que vai passar ali ou pela Djalma Batista ou Baripiranga Monteiro, o trânsito é mais intenso nesse horário, mas nada que atrapalha o condutor, né? Consegue transitar com tranquilidade nesse horário. Tem uma pequena retenção aqui por conta do tempo semafórico, prioridade é o pedestre, mas lá na frente o trânsito flui dentro aliás, além da normalidade, né? Porque normalmente não tem tanta facilidade para o condutor que trafega pela Torquato Tapajós no sentido centro. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas para você que nos acompanha ao vivo e está buscando orientação para evitar congestionamentos nesse comecinho de semana. E o número de desempregados passa dos 13 milhões em todo o Brasil. Só que, além desses, uma parcela significativa de pessoas já desistiu de procurar trabalho. A maioria mulheres e também pessoas que já passaram dos 60 anos com baixa escolaridade e que perderam a esperança de se relocar no trabalho. Para seu Manuel, o que não falta é experiência. Por mais de 2 décadas, ele atuou como vigilante na segurança privada. É muito importante o dono de um lar ser o provedor, né? E a gente fica até assim triste sem estar trabalhando, né? Mas nem toda a experiência foi suficiente para que ele garantisse vaga no mercado de trabalho. Desempregado há 1 ano e meio, ele lamenta a falta de oportunidade. Estão pegando mais rapazinho novo, né, de 25 anos até 40 anos, eles pegam mais. Agora, passou dos 45 até 60 em diante, eles não pegam mais. Né? E a gente torna ficando refém do desemprego, né? Essa também é a realidade de milhares de pessoas que amargam o desemprego no Brasil. A taxa atual é de 12,4%. Mas, além desse, um outro dado chama a atenção. É o número de desalentados, aquelas pessoas que já desistiram de procurar trabalho. Em todo o Brasil, o número de desalentados passa dos 4.800.000. A maioria é composta por mulheres e por pessoas que já passaram dos 60, como o seu Manuel.
O dado foi divulgado por uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que revelou ainda que essa desesperança toda atinge principalmente aquele trabalhador que não concluiu o ensino médio. Quando a gente fala de questão de desalento, a gente está falando justamente dessa falta de perspectiva de oportunidades no mercado, e inserção também. Essa dificuldade ela pode ocorrer por alguns motivos, então a gente entende que existe aí uma questão às vezes da idade, que dificulta o acesso ao mercado de trabalho, mas a gente também tem que pensar em questões de formação. Isso também dificulta o acesso. Então, quando a gente pensa em pessoas que estão nessa situação de desalento, a gente tem que buscar gerar a oportunidade de percepção e de ampliação das oportunidades no mercado. De acordo com a especialista em carreira, o mercado de trabalho cada vez mais exigente dificulta a vida de quem não conseguiu concluir os estudos. E mesmo que haja experiência, a falta de formação se torna um ponto negativo. Aí, sem chances no mercado de trabalho, muita gente desiste mesmo de procurar por emprego. Hoje, as empresas elas buscam os dois. E é até difícil, às vezes, pessoas recém-formadas entrarem no mercado porque não têm a experiência naquela área. Mas quando a gente fala de pessoas que têm a experiência, mas não acompanham o progresso, o desenvolvimento, isso dificulta as oportunidades dentro da própria empresa. Então, muitas empresas hoje exigem uma formação mínima de ensino médio. E isso é uma exigência porque tem a ver com as certificações que essa empresa precisa ter para continuar ativa no mercado dela. Então não dá para buscar uma justificativa de que o mercado não me quer porque eu não tenho a competência, mas eu preciso buscar essa competência e esse desenvolvimento. Para deixar o estado de desalento de lado, é preciso agir. De acordo com o especialista, vale empreender, identificar as potencialidades de cada um e o mais importante, mudar a mentalidade. Ação acho que é a palavra, né? Mudar a perspectiva, gerar uma nova esperança mesmo, reacender as possibilidades, ainda mais nesse momento de final de ano. Acho que pode ser uma grande oportunidade de repensar alguns pontos e se estruturar para começar um 2019 muito mais enérgico com relação a isso e se desenvolvendo, buscando concluir, se é a questão do ensino médio, se não, buscar um curso que possa agregar aí numa formação ou repensar a carreira, seguindo uma nova linha de raciocínio mesmo. Seu Manuel, que conhecemos no início dessa reportagem, está bem próximo da aposentadoria, mas a vontade de voltar a trabalhar continua e avisa, não vai desistir de procurar emprego. Não, desisto não. Tá certo, seu Manuel. Olha, e se você também está fora do mercado de trabalho, a gente te traz algumas oportunidades de emprego que estão disponíveis hoje no Cine Manaus. A Thea Morel está com a lista das 24 vagas que devem ser preenchidas. E é com ela que eu converso agora ao vivo. Oi, Thea, muito bom dia. Qual a escolaridade e as exigências para concorrer a essas vagas? Bom dia para você, Adriane. Bom dia a todos. Olha, Adriane, uma boa parte dessas vagas é voltada principalmente para o setor de alimentação. Primeiro, a gente precisa destacar duas coisas. Tem algumas vagas disponíveis no posto do Cine, que fica na Avenida Constantino Neri, número 1272, e outras vagas que estão disponíveis no posto do Cine, que fica no Shopping T4, bem ao lado do terminal da Zona Norte da cidade. Então, é muito importante você verificar quais as vagas e onde cada uma dessas vagas está no site do Cine, para você ir entregar a sua documentação e seu currículo nessas duas localidades. Nessa área de alimentação, a gente vai começar falando das vagas que estão disponíveis lá na Avenida Constantino Neri, né, ali perto do T1. A gente tem vaga para curso superior, você me perguntou da escolaridade, de nutrição, tem vaga para curso técnico, tem vaga para quem tem apenas o ensino fundamental. Para quem tem o superior em nutrição, né, tem uma vaga para nutricionista. Para quem tem o técnico ou até o superior mesmo, caso você ainda não tenha experiência, mas queira ganhar experiência, tem uma vaga de assistente em nutrição e tem também uma vaga de padeiro, uma vaga de confeiteiro e 2 vagas de cozinheiro. Fora isso, tem outras vagas que a gente já está comumente acostumado a falar aqui, todas disponíveis na Constantino Neri, como por exemplo é o caso de estoquista e de mecânico de eletrônica. Então você pode levar o seu currículo com a sua experiência para tentar aproveitar essas vagas já nessa segunda-feira. E se não tiver a vaga que você quer, você também pode deixar o seu currículo lá para uma posterior vaga, para uma posterior oportunidade.
No caso do shopping T4, nós temos aí apenas 5 vagas que estão sendo disponibilizadas para o público. São 2 vagas de recepcionista, 2 vagas de técnico em eletrônica com especialização em equipamentos hospitalares e tem 1 vaga para operador de manufatura. Então, se você se encaixa em alguma dessas 3 funções, você já pode levar o seu currículo diretamente ali para o lado do T4, na zona norte da cidade. Adriane. Tá certo, Thea, muito obrigada pelas informações, isso aí é uma ótima oportunidade e não esquece de preparar logo toda a documentação, você que está indo atrás de uma dessas vagas. E agora um dado preocupante. O Brasil registra números alarmantes de trabalho em situação degradante. Segundo o Ministério Público do Trabalho, são mais de 1.200 casos em todo o país. Aqui no Amazonas ainda não foram encontradas pessoas empregadas em condições indignas, mas há indícios desse tipo de exploração, principalmente de estrangeiros, como os venezuelanos. De janeiro deste ano a outubro, o Ministério do Trabalho registrou 1.246 pessoas trabalhando em situação degradante em todo o Brasil. Um quadro preocupante, de acordo com o superintendente regional do órgão, porque o número registrado é 93% maior que em 2017. Então, toda pessoa que trabalhar em local inapropriado, sem as mínimas condições de higiene, de estrutura para poder se manter dignamente como pessoa humana, é caracterizado trabalho escravo. Aqui no Amazonas não houve registro da prática este ano, mas não quer dizer que isso não aconteça. A Superintendência Regional do Trabalho investiga indícios de exploração de estrangeiros em propriedades no interior do estado. As denúncias ainda não foram confirmadas por falta de informações. O superintendente reforça que quem tiver suspeitas sobre casos de trabalho escravo pode vir direto ao Ministério do Trabalho, no bairro Aleixo, ou ligar para o Disque 100. Nós precisamos da denúncia e do local, do ponto, da proximidade. Nós não podemos sair Amazonas afora procurando, propriedade por propriedade, Então, por enquanto, nós tivemos rumores. Mesmo assim, estamos investigando. São 7h09, a gente vai para o intervalo e na volta tem informação do trânsito. Teve um poste que caiu lá na Cidade Nova, na Avenida Timbiras. E mais de 50 locais aqui em Manaus vão ficar sem água. Você quer saber se o seu bairro está nessa lista? Então volta em instantes, não saia daí.